Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto delicado, mas muito necessário: como reconhecer comportamentos tóxicos. Sabe aqueles sinais que às vezes são tão sutis que a gente até duvida? Pois é, o objetivo aqui é exatamente esse: aprender a identificar esses padrões para a gente poder proteger e, claro, reconquistar a nossa paz. Para começar, vamos quebrar uma ideia muito comum. A gente tende a pensar que uma pessoa tóxica é aquela que grita, que é agressiva, um vilão de filme, né? Mas a realidade é bem mais complexa. Muitas vezes, o perigo vem disfarçado de charme, de um cuidado excessivo, e é isso que deixa tudo tão confuso. Para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir 5 passos bem claros. Primeiro, vamos olhar para além do estereótipo. Depois, a parte central: os 10 sinais de alerta que não falham. Em seguida, vamos tentar entender por que essas dinâmicas acabam se firmando na vida da gente. E com isso em mãos, a gente parte para um plano de ação. E, finalmente, focamos no mais importante: como reconquistar a nossa paz. Então, bora lá, nosso primeiro ponto. O verdadeiro perigo, como a gente viu, raramente está na agressão escancarada. Ele mora nos detalhes, em comportamentos que, dia após dia, vão minando a nossa energia, a nossa paz e, principalmente, a confiança que a gente tem na gente mesmo. É um dreno sutil. E agora a gente chega no coração do nosso guia. Vamos falar sobre os 10 sinais de alerta. Entender esses padrões é, sem dúvida, o passo mais crucial para a autoproteção. Pense nesses 10 sinais como um kit de ferramentas, sabe? Eles são essenciais para a gente conseguir identificar uma dinâmica que pode ser prejudicial, seja em que tipo de relacionamento for. Primeiro sinal: aquela dúvida constante que a pessoa começa a sentir sobre si mesma. Sabe como isso acontece? Com críticas, ironias e comparações, tudo disfarçado de preocupação. A pessoa começa a questionar o próprio valor, o próprio julgamento. E essa frase? Essa frase é clássica, né? É a linguagem perfeita da manipulação. O controle é apresentado como cuidado e, aos pouquinhos, a pessoa se torna dependente da opinião e da aprovação do outro. O segundo padrão é o famoso jogo da culpa. É uma falta total de responsabilidade. Se a pessoa erra, a culpa nunca é dela. Ela sempre vai dar um jeito de se colocar como vítima e fazer o outro carregar um peso que não lhe pertence. Terceiro sinal, o famoso quente e frio. Num dia, a pessoa é a mais amorosa do mundo. No outro, é fria, distante. Esse ciclo cria uma confusão enorme e uma dependência, porque a gente fica sempre tentando reconquistar aquela versão boa, que na verdade provavelmente nunca foi real. Agora, olha que interessante esse quarto sinal, o dreno de energia. O ponto aqui é que essa é uma sensação física, é o corpo avisando. O quinto sinal é a chantagem emocional. Relações saudáveis conectam pelo amor, pela admiração. Essa tática não. Ela tenta prender a pessoa pelo medo, pela culpa, pela obrigação. A empatia vira uma arma. E essa é a frase-chave da chantagem. Ela pega o sentimento mais bonito, o amor, e o transforma numa ferramenta de controle. É como dizer: seu amor por mim só é válido se você fizer o que eu quero. Sinal número 6, isolamento. E isso é muito estratégico. A pessoa começa a criticar amigos, família, projetos, tudo que é importante para outra. O objetivo? Enfraquecer a rede de apoio e se tornar a única referência, a única fonte de conexão. Sétimo sinal: a inveja disfarçada. É aquela incapacidade de ficar feliz de verdade pelo sucesso do outro. Quando algo bom acontece, a pessoa diminui a conquista, muda de assunto, ela simplesmente não suporta ver o outro brilhar. Vamos para o oitavo sinal: a comunicação manipuladora. Pensa no cansaço que é ter que decifrar tudo o tempo todo. Indiretas, silêncio como forma de punição. Nunca é direto. Isso força a outra pessoa a viver num estado de alerta constante. É exaustivo. Nono sinal, e esse é profundo, a falta de empatia. E o ponto aqui é sutil. Não é só não conseguir celebrar a alegria do outro. É também competir pela dor, sabe? Transformar tudo numa disputa de quem sofre mais. A pessoa não sente com a outra, ela se sente incomodada pela outra. E chegamos ao 10º e último sinal, que é talvez o mais perigoso de todos: a inversão da culpa. É quando a pessoa é confrontada e, num piscar de olhos, vira o jogo. Ela acusa o outro de ser louco, ingrato, sensível demais. Isso ataca diretamente a percepção que a pessoa tem da realidade. Ok, vimos os 10 sinais, mas aí fica uma pergunta importante, né?
Por que essas dinâmicas, às vezes, se instalam e permanecem na nossa vida? Agora, a gente precisa olhar um pouco para dentro. E essa é uma reflexão que pede muita honestidade, mas zero julgamento. Muitas vezes, a gente acaba tolerando certas coisas por razões muito profundas. Medo da solidão, uma baixa autoestima, a crença de que amar é sofrer, ou até aquele hábito de querer salvar todo mundo. Reconhecer essas vulnerabilidades é o primeiro passo para mudar. Bom, e com esse autoconhecimento em mãos, a gente pode finalmente partir para a ação. O que fazer na prática? Como se proteger e começar o caminho da recuperação? Vamos ver um plano bem concreto para isso. Esse plano tem 8 passos. Os primeiros são sobre ter clareza, dar nome ao comportamento para quebrar o poder dele e, claro, estabelecer limites firmes. Depois, a mudança de foco é para dentro, parar de esperar a mudança no outro e começar a fortalecer a própria autoestima. Os passos seguintes são de reconstrução, refazer a rede de apoio e se permitir afastar sem culpa. E por fim, o foco total é na própria pessoa, priorizar a sua energia e aceitar a liberdade de uma vida mais leve. E isso nos leva à nossa reflexão final. A grande lição aqui não é sobre ter medo de se relacionar. Muito pelo contrário. É sobre descobrir a paz e a autenticidade que só existem quando a gente cultiva conexões saudáveis. E o material que a gente analisou nos deixa com essa frase, que é muito poderosa. Uma pessoa não nasceu para ser drenada. Nosso estado natural não é viver com medo, não é competir, é ter relações que nos elevam, que nos inspiram. As ferramentas para reconhecer estão aqui. A reflexão final que fica, então, é sobre como cada um de nós vai usar isso para proteger o que temos de mais sagrado, a nossa energia e, acima de tudo, a nossa paz.